o Phantom não havia feito seu primeiro voo ainda, nem o Mirage 3. E um interceptador já voava com um desempenho que ia ser acima do deles. Dotado de sistemas eletrônicos de que nunca se tinha ouvido falar. Uma aeronave incrível. Mas os seus criadores caíram em desgraça diante do governo. Foram perseguidos. O programa do avião cancelado. Tudo dele, de desenhos, protótipos, até ferramental de produção, foi destruído. Que avião foi esse? Em 1997, uma minissérie de 3 capítulos contou toda essa história. E que você vai descobrir aqui, né, Kowalski? Vem comigo! Oi pessoal, bem-vindos ao Sextou, com o apoio da Embraer e da Hangar 33, a nossa marca de vestir aviação. Bom, olha só, a gente tem edição nova da Asas, hein? Você não pode perder. A gente foi ver os F-16 da Grécia, os caças da Bulgária e os mais modernos helicópteros navais da Itália. Pô, tivemos um monte de lugar. Tem uma entrevista exclusiva com o comandante da aviação do Exército. Um líder militar que, cara, me impressionou muito, o General Nigri. E você ainda vai descobrir tudo e entender o porquê dos requerimentos técnicos do Ministério da Defesa para um sistema antiaéreo que vai representar um programa tão importante para o Brasil quanto foi o FX2 que nos deu Gripen. Tudo isso e muito mais. Edição 116 de Asas. O Kowalski aqui já tem a dele, mas nem traz pro estúdio. Ouvindo a nossa abertura desse Sextou Revista Asas, você deve ter pensado que a gente vai falar de algum ultra secreto caça soviético e a sua infeliz equipe nos tempos do Stalin, né? Só que não. Não. A nossa história aconteceu numa das mais sólidas democracias do Ocidente, o Canadá. Não, meu amigo, eu não pirei, não estou de porre de tubaína. Não. O avião de que eu tô falando foi o incrível e absurdamente avançado e bonito Avro CF-105 Arrow. Concebido nos anos 50, capaz de velocidades acima de Mach 2, mas que nunca ia entrar em serviço na Força Aérea do Canadá, a Royal Canadian Air Force. Uma história trágica em plena Guerra Fria, envolvendo intrigas, política, conspirações, espionagens, que parece alguma coisa mais saída de um livro de Frederick Forsyth ou Tom Clancy, mas que foi real. A Avro Aircraft Limited surgiu em julho de 1945, com as suas raízes na necessidade dos britânicos de proteger algumas fábricas de aviões dos ataques da Luftwaffe durante a guerra, tá? Para isso, transferindo elas para o Canadá. Mas os canadenses, com o fim da guerra, foram além. Foi a Avro que criou e voou o primeiro jato comercial criado nas Américas, o Avro Canada C-102 Jetliner. Ele não entrou em produção em série, mas mostrou até onde ia a capacitação da turma, que resultou, pouco depois, num dos primeiros caças de longo alcance para qualquer tempo, all-weather, o CF-100, que ia ter uma carreira de 30 anos de muito sucesso na Força Aérea Canadense. Mas a Guerra Fria e a tecnologia voava muito rápido. Os soviéticos tinham colocado em serviço o Tupolev Tu-95, o Bear, capaz de atingir a América do Norte por rotas transpolares. E depois já veio outro bombardeiro, o Tu-16, a jato. Ambos muito difíceis de serem interceptados com sucesso e em tempo útil pelos CF-100. Então, a Força Aérea Canadense emitiu um requerimento de um caça supersônico de longo alcance e all-weather, que seria mais avançado que qualquer outro, incluindo os dos Estados Unidos e da União Soviética. No governo canadense, o Partido Liberal, que era
estava no governo na época. No gabinete estava C.D. Raoul, que era o ministro da indústria. E o cara era um grande incentivador da indústria local. Como, aliás, né, eu acho que é obrigação do governo ser, né, ainda mais na defesa e tal. Ao mesmo tempo, a Avro estava sob a liderança de um empresário ousado e feroz, Crawford Gordon Jr., que acreditava que não havia desafio que a sua equipe não pudesse superar. E Raoul resolveu pagar para ver isso, literalmente. E o resultado foi o Arrow. Esse filme, tá, é muito fiel. Claro, tem umas liberdades criativas, né? Sempre tem que ter, afinal de contas, né? É filme. Mas mesmo assim, é bem fiel ao que aconteceu de verdade. A grande mente por trás do Arrow era o projetista-chefe da Avro, Jim Chamberlain. Foi ele o autor da ideia básica de um delta sem cauda. E como mostra o filme, foi sob a liderança de Chamberlain que a equipe chegou à famosa regra diária, que definia um conjunto de refinamentos aerodinâmicos capazes de superar a perda de estabilidade causada pelo arrasto supersônico, que também limitava a velocidade máxima. Ah, bem, já sei. Alguém vai se lembrar do norte-americano Richard Whitcomb, que também chegou a tal regra diária no programa do F-102 e que muitos, lá em cima, consideram o descobridor da tal regra, tá? Ignorando o pioneirismo paralelo da equipe de Chamberlain. Pois é, Whitcomb versus Chamberlain, Santos Dumont e irmãos Wright, sacou? Veio por aí, né? Bom, o fato é que um dos resultados da aplicação dessa regra é um acinturamento da fuselagem que se tornou conhecido como efeito Coca-Cola, por causa da semelhança com a garrafinha, tá? Legal, né? Em 25 de março de 1958, o primeiro protótipo, o RL-25-201, fez seu voo inaugural. Os Arrow iam ter um turbojato totalmente novo, mas que ainda não estava pronto. Então a campanha de voo começou com os aviões equipados ainda com uma motorização provisória, os turbojatos J-75-P3 da Pratt & Whitney. Mas mesmo assim, um desses primeiros Arrow já chegou a Mach 1.98. Com os motores definitivos, com certeza ia além de Mach 2. Mas, né, aí entrou a política. O governo do Partido Liberal perdeu as eleições de 1957 para o Partido Conservador Progressista. Um nomezinho meio curioso, né? Bom, o tal governo conservador progressista era de cara totalmente hostil ao Arrow. Bom, é claro, né? Junto com isso atuavam os norte-americanos. Imagina o Canadá tendo um interceptador melhor e mais avançado que os da própria USAF. Não podia. O que rolou foi muito similar àquilo que sepultou o programa de outro avião muito avançado em seu tempo, o britânico TSR-2. Só para você ter uma ideia, o Arrow incorporava um revolucionário controle de voo que substituía o tradicional sistema mecânico ou hidromecânico, tá? Ele dava ao piloto uma sensação simulada no manche, com os seus comandos transmitidos como sinais elétricos aos servos acionadores da superfície de voo. Quando eu falei isso, você pensou num negócio muito conhecido hoje, né? De controle de voo digital, o fly-by-wire? Pois é, você não pensou errado. O sistema do Arrow era o precursor revolucionário do fly-by-wire digital de hoje. Entendeu mais ainda o porquê de não dar para os Estados Unidos engolirem o Arrow? E no filme vocês vão ver como tudo isso acabou. Assistindo esse Arrow de 1997, filme, né? Foi impossível para mim não traçar muitos paralelos com a história do nosso bandeirante, do grande Osiris Silva e a sua equipe. A incredulidade de muitos ao redor,
a necessidade de um estrangeiro para dar moral ao programa, né? E por outro lado, a extrema sagacidade do nosso Osiris, que apostou tudo exatamente no programa de um avião que ninguém no resto do mundo queria fazer. Já a turma da Avro jogou tudo exatamente no oposto, tá? O Arrow era o jato que todo mundo queria ter, inclusive os norte-americanos e os soviéticos. Por isso, e por outras, esse filme é imperdível. Além de ser um grande filme de aviação, viu? Muito bem feito. E a arte imita a vida. O projeto original era um longa-metragem para o cinema, mas nenhum estúdio de Hollywood abraçou o projeto. Por que será, né? Daí o projeto foi reformatado como uma série de 3 capítulos para a TV, e assim ele foi produzido pela CBC, a Canadian Broadcasting Corporation, a TV pública do Canadá. E valeu a pena. Quando ele foi exibido pela primeira vez em 1997, The Arrow bateu todos os recordes de audiência da CBC e ganhou uma penca de prêmios Gemini, o Emmy canadense. Mais tarde, a minissérie foi juntada num único filme, com 3 horas de duração, e foi lançado inclusive em DVD de edição especial. Com direção de Don McBride, o elenco é encabeçado por ninguém menos que o Caça-Fantasmas, Dan Aykroyd, que dá um show num papel dramático, como líder da Avro, Crawford Gordon. Mas o elenco, para mim, tem outros destaques também, como Aidan Devine, que faz o genial projetista Jim Chamberlain. A produção usou muitas filmagens reais, junto com as cenas montadas, inclusive registros históricos em filme dos protótipos reais do Arrow, como no rollout no primeiro voo. Já para muitas cenas em voo, foram usados modelos em escala, radiocontrolados, e a qualidade dessas cenas vai te surpreender, como surpreendeu a mim. Muito legal. Também tem um pouquinho de animação por computador, e um modelo em escala real foi usado, e ele tem uma historinha porreta. Tá? Com a minissérie já em produção, a equipe ficou sabendo que um entusiasta de aviação na muito pequena cidade de Wetaskiwin, Alan Jackson, estava construindo um modelo do Arrow em tamanho real. Imagina, né? Pois é, você pensou que você era o maior maluco, né? Não. Em aviação sempre tem um maluco pior que a gente. Pois é, a produção contatou o Jackson e ele fez uma oferta de apoio para finalizar o modelo, que assim pôde ser usado em algumas cenas principais feitas em Winnipeg. Esse modelo tinha algumas diferenças mínimas dos Arrow reais. Principalmente os painéis externos das asas tinham um diedro muito pronunciado, que nunca houve nas asas dos Arrow. Mas isso foi corrigido por computador no filme. Quando a produção terminou, o modelo teve de ser cortado para ser levado de caminhão de volta a Wetaskiwin. Meu Deus do céu, o nome dessa cidade. Que tem um museu de aviação. A cidade é pequena, mas tem um museu de aviação, tá? Mas depois da fama, Jackson não teve problemas em contar com voluntários que o ajudaram a remontar o modelo, que foi exibido, chamando muita atenção no Abbotsford Air Show daquele ano de 97. E olha que legal, tem mais uma coisinha, hein? Como nenhum CF-105 chegou aos nossos dias, um grupo do Canadian Air and Space Museum de Toronto, o principal museu de aviação do Canadá, criou o projeto de construir um modelo em tamanho real e absolutamente fiel, que foi iniciado em agosto de 98, inspirado pelo filme, e que hoje pode ser visto prontinho no museu. Para encerrar, você ficou muito chateado pelo que eu contei aí do Chamberlain e a equipe dele? Do problema, do encerramento do programa do Arrow, né? Bom, olha só, não fica tão chateado assim, tá?
Bom, Chamberlain se tornou chefe da divisão de engenharia da NASA, nos Estados Unidos, com uma equipe de 33 engenheiros, também todos oriundos da Avro. E todos trabalharam nos programas espaciais Gemini e Apollo. Já os engenheiros Joey Farbridge, John McCulloch e John Morris, todos da Avro, foram para a equipe que criaria o Concorde. Morris, depois disso ainda, ia se tornar diretor da McDonnell Douglas. No fim, o grande perdedor foi o Canadá, graças ao governo conservador, progressista, do primeiro-ministro John que nome, meu Deus! Diefenbaker, exatamente. Bom, essa história aí, acho que você deve ter curtido, espero que tenha curtido, né? Do Arrow, a história fantástica e trágica de um grande avião. Obrigado por você estar aqui comigo e com o Kowalski, né? No canal da Revista Asas no YouTube. Nós sabemos que estar aqui com a Asas é uma escolha sua e temos orgulho de ser a sua escolha. Não deixa aí, de dar aquela sua curtida, hein? Eu não falei no começo, vou falar agora. Se inscrever e fazer seus comentários e sugestões. Passa também na nossa loja, que sempre tem novidades, e na do Hangar 33. Abraço e até a próxima! Musal, embarque na história.